euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Mas antes do ataque, alguns passos preliminares foram necessários. Em Berlim, em Roma, em Tóquio, a campanha começava. Propaganda para confundir, dividir, amolecer suas prováveis vítimas. Propaganda. Uma das temáticas da semana 2 da apostila 3 para o terceiro ano do ensino médio, que a gente começa agora a falar de alguns pontos. Então vamos lá. Bom, em outubro de 1918, a Alemanha deixava de ser um regime imperial, passava a adotar uma política de linha mais liberal, democrática, a chamada República de Weimar, uma constituição democrática liberal. E essa República de Weimar é que essa liderança, esses políticos da República de Weimar é que vão assinar os acordos do Tratado de Paz de Versalhes de 1919. E esses acordos impunham uma série de obrigações e responsabilizações à Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Como nós vimos na última aula, essa responsabilização por essa assinatura, ela vai carregar um peso muito grande na sociedade alemã de grupos como as próprias Forças Armadas, sobretudo soldados do exército de média e menor patente, e grupos nacionalistas alemães que vão acusar essa República de Weimar de ter traído o povo alemão ao ter assinado e a aceitação dos acordos do Tratado de Versalhes de 1919. Esse sentimento todo de traição vai alimentar e muito os outros grupos nacionalistas, cujo principal grupo foi aquele que se canalizou no Partido Nacional Socialista ou Partido Nazista. Uma gravíssima crise econômica, desemprego altíssimo, mais de 4.000% de inflação, quer dizer, é uma loucura isso. Desemprego em massa, miséria, caos social, todo esse cenário devastador na Alemanha é o cenário do surgimento desses movimentos fascistas, ultranacionalistas, e assim como na Alemanha, nós vimos também na Itália, né, no último episódio, que a década de 1920 vai ser a década do surgimento, do fortalecimento e da canalização desses movimentos ultranacionalistas, que na Itália foi chamado fascismo e na Alemanha uma modalidade do fascismo chamada nazismo. Bom, diante desse caos social, muitos grupos de esquerda, em 1919, buscaram substituir essa Constituição de Weimar, essa Constituição liberal burguesa, por um Estado socialista, a chamada Revolta Espartaquista de 1919, que não teve sucesso. Mas certamente essa mobilização desses grupos de esquerda na Alemanha também tiveram correspondência, um reflexo nos grupos nacionalistas, ultranacionalistas, que viram também ali uma ameaça da ordem socialista,
União Soviética ela vai se consolidar em 1922 como União Soviética, estava no meio da Revolução Russa, uma guerra civil na Rússia nesse período, mas a influência dessa Revolução Socialista Russa, esse movimento dos bolcheviques, ali na Alemanha também se fazia presente, mas não houve sucesso nessa revolta chamada Revolta Espartaquista de 1919. Os grupos de direita também começaram a se mobilizar de ultra, né, de extrema direita. Em 1923 tentaram fazer, assim como Mussolini fez na Marcha sobre Roma, a Marcha dos Fascistas sobre Roma, houve o chamado Putsch, a tentativa de golpe de Estado, chamado Putsch da Cervejaria de Munique, a tentativa de golpe de Estado, mas essa tentativa foi frustrada e um dos seus principais líderes, Adolf Hitler, foi preso e condenado à prisão, onde ele ficou ali por 5 anos. Nesses 5 anos ele escreve o livro Mein Kampf, Minha Luta, onde ele coloca os princípios do que ele defendia, do que seria mais à frente o grande ideal nazista, o ideário nazista, as ideias que inspiravam este movimento chamado nazismo. Um dos pontos principais do nazismo era o antissemitismo, que em geral estava em todos os movimentos fascistas, mas com certeza no nazismo alemão ganhou um espectro ainda maior pela colocação de raça, né? Do conceito do racismo científico neste universo do antissemitismo, colocando o judeu como o sub-humano, o menos humano ou não humano, e o alemão de raça pura, o ariano, como o super-homem, a raça superior que devia dominar não apenas os inferiores judeus, como todos os outros povos, né, que não entravam nesse conceito da raça pura ariana. Portanto, o antissemitismo e o racismo científico, pseudocientífico, entraram muito forte nessas ideias de Hitler, que ele coloca no livro Mein Kampf e que vai inspirar muitos alemães a entrar, a aderir a essa política nazista. Vai sobrar não apenas para judeus, principalmente para judeus, que era a principal etnia não alemã dentro da Alemanha, mas para outros grupos também de ciganos, de poloneses, de algumas minorias religiosas como Testemunhas de Jeová, alguns tipos de comportamento considerados anormais, a homossexualidade, por exemplo, tudo isso vai ser colocado nesse critério de antipureza. E isso vai justificar muito das ações violentas e do extermínio dessas populações em campos de concentração na Alemanha nazista. Um conceito de Friedrich Hatzel, o geógrafo alemão, do espaço vital, que seria a necessidade de conquista de territórios para garantir alimentos, matéria-prima, suplementos de defesa para uma nação. Ou seja, uma nação não consegue prosperar, não consegue se desenvolver se não dominar um largo território e de preferência com uma vasta população a ser explorada. E essa teoria do espaço vital estava muito presente na Itália de Mussolini, mas principalmente no Japão militarista, no Japão do imperador Hirohito.
Manchúria e o sul da China, a região de Nanquim, onde os japoneses, para eles era uma questão de honra e uma questão estratégica o domínio desses territórios. O que eles fizeram lá foi terrível. Leiam sobre o massacre de Nanquim. E no caso da Alemanha, idem também essa expansão, primeiramente no universo europeu, anexando o leste da Europa e depois as colônias também em outros continentes. Então a teoria do espaço vital também estava presente na obra Mein Kampf de Hitler. Aqui ele e seus amigos estão ocupados repartindo o mundo antecipadamente, reclamando as suas propriedades. Dê uma boa olhada nessas propriedades. Essa era a Itália quando Mussolini assumiu em 1922. E seu primeiro ato foi dizer aos italianos que eles tinham o direito de propriedade sobre a Córcega, Nice, Savoia, Albânia, Tunísia, Etiópia e um corredor de terra que a ligava com a Líbia. Mais tarde, ele teve um sonho ainda maior. O antigo Império Romano, tal como ele existiu 2000 anos atrás, para dominar todas as terras e unir o Mediterrâneo. Mare Nostrum, nosso mar, como eles o chamavam, assim como era chamado pelos antigos romanos. E quanto aos japoneses, eles tinham algumas ambições também. Por volta de 1920, eles tinham tomado Formosa, Coreia e a metade sul da ilha de Sakhalin. Então, o barão Ishi Tanaka, primeiro-ministro, cuidadosamente estabeleceu as metas japonesas em um documento chamado de Memorial Tanaka e apresentado ao imperador em 25 de julho de 1927. Eis o seu sonho. A Manchúria, pela matéria-prima. A China, pela mão de obra. Em seguida, uma marcha triunfal para a Indochina, Sião e Birmânia, Índia, Índias holandesas, e então, a Austrália e Nova Zelândia. E ao norte, o que ele exigia era essa parte da Rússia, a leste do lago Baikal. Essa seria a nova ordem da Ásia. Então, os japoneses seguiriam para o leste para esmagar os Estados Unidos e realmente iniciar a sua esfera de coprosperidade. Agora dê uma olhada no pedaço que os nazistas reservaram para eles mesmos. Essa era a Alemanha que Hitler assumiu, e isso era o que ele queria. Primeiro, a Europa sob o seu total controle político e econômico, deixando as sobras para a Itália. Depois, seguir para o leste através dos ricos campos de petróleo do Irã e Iraque, penetrando na Índia. E um outro avanço para o sul através da África. E então, de Dakar, dar um salto para encontrar os honoráveis arianos, os quais teriam chegado à América do Sul através do Pacífico. Ao mesmo tempo, iniciar a travessia dos países da Escandinávia para unirem-se aos seus aventureiros da Sibéria para juntos incorporarem e conquistarem os Estados Unidos. Aí está, senhores. Tudo o que eles deixaram foi Shangri-La. E eles a reclamariam também se soubesse onde ela ficava. Um outro ponto era a ideia do Reich, do Império Alemão. O primeiro império havia sido um império lá da Idade Média, o Sacro Império Romano-Germânico. Com influências do mundo antigo. O segundo império, o segundo Reich, aquele de Otto von Bismarck, 1871. O terceiro império, o terceiro Reich, que ele dizia que duraria mais de 1000 anos, seria esse império alemão agora sob domínio nazista. Haverá uma valorização muito grande de histórias nacionais, obviamente com uma manipulação imensa desses elementos, colocando vários chefes tribais germânicos, de tribos germânicas, desde a época dos romanos, colocando eles com ideais de grandeza, de força, de superioridade sobre os demais. Ou seja, haverá um reavivamento das histórias nacionais por parte desses movimentos ultranacionalistas, e eles vão pegar símbolos e vão criar símbolos, vão criar hinos, bandeiras, vários elementos, um universo inteiro. E aí eu sugiro que vocês assistam a Arquitetura da Destruição, tem no YouTube,
Arquitetura da Destruição é um filme, é um documentário excepcional sobre esse universo quase mitológico dos movimentos nacionalistas de querer criar uma identidade nacional a partir de uma grande história nacional. E muitos desses elementos são elementos que nós sabemos, criados, inventados, mas que tiveram um apelo imenso para essa massa de população que via aquilo como uma inspiração para suas políticas presentes. Então, muitos alemães se sentiam alimentados por essa grande história alemã, e isso, em grande parte, também explica como a população aderia a esses princípios, como, por exemplo, os princípios nazistas na Alemanha. Propaganda também é um elemento muito utilizado pelos movimentos ultranacionalistas, uma propaganda que tinha como alvo principalmente a juventude, daí a importância das escolas. Hoje em dia a gente fala da doutrinação. E nas salas de aula da Alemanha, deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. sim, retire das crianças a fé dos seus pais e fixe nelas a ideia que o Estado é a única igreja e que o chefe de Estado é a voz de Deus. Mas a doutrinação e de vários movimentos, de todos os movimentos ditatoriais, mas nesse caso desses governos ultranacionalistas, o uso da propaganda intensa que vai alimentando a população, primeiro controlando os meios de comunicação. Você só pode produzir e dizer aquilo que interessa ao partido que nesse momento assume ali o controle do Estado. Cada um dos sistemas proibiu a liberdade de expressão e as assembleias livres. Cada sistema aboliu a imprensa livre e a substituiu por outra imprensa controlada pelo partido. Através dos seus ministérios da propaganda, cada um deles tinha controle total sobre os teatros, os cinemas e as rádios. Todas as atividades culturais e todos os canais de informação eram controlados pelos mais importantes membros do partido. Cada um deles aboliu os tribunais livres e o júri, substituídos por tribunais e juízes do próprio partido. Cada um deles aboliu os sindicatos de trabalhadores e os seus direitos de negociar salários. E nas escolas havia uma verdadeira idealização desse líder. Então haverá hinos, haverá imagens por todos os lados, saudações, palavras de ordem, que aos poucos vão formando na juventude essa ideia de obediência à autoridade e também um orgulho em obedecer a essa autoridade. Quer dizer, nesses movimentos as pessoas abrem mão da liberdade como se isso fosse um valor positivo, porque eles acreditam que essa força da unidade, vamos lembrar inclusive, fascismo vem de fascio, né, que é aquele feixe, o símbolo de unidade da antiga Roma, quer dizer, quanto mais unidos nós
estivermos, mais força teremos. Então as pessoas abrem mão da liberdade em nome dessas ideias que vão movimentar esses países no sentido cada vez maior do conflito. Mas o conflito, primeiro, com inimigos internos, você tem que achar e alimentar esses inimigos internos, e depois com a política expansionista militar, o que vai causar a Segunda Guerra Mundial. Eles cederam seus direitos como indivíduos e seres humanos, tornando-se parte da multidão, o rebanho humano. Apesar dos seus países estarem bem distantes e dos diferentes costumes e línguas, o mesmo veneno tornava-os muito parecidos. Cada um tinha um novo uniforme. Na Itália, a nova guarda usava camisa preta. Na Alemanha, a camisa era marrom. No Japão, eles se esconderam atrás do uniforme do exército, mas na realidade, eles pertenciam a uma sinistra sociedade secreta. Seu símbolo era um dragão negro. Os outros camaradas tinham os seus símbolos também. Na Alemanha, a suástica. Na Itália, o velho símbolo romano do passado. Na Alemanha, chamaram a nova ordem de nacional-socialismo ou nazismo. Na Itália, o nome era menor, fascismo. No Japão, eles tinham um monte de nomes. A nova era do conhecimento, a nova ordem da Ásia, a esfera da coprosperidade. Mas não importa como você a divida, porque era somente o mesmo velho estilo do imperialismo militar. Os japoneses ficavam com a prosperidade e os outros com o ko. Dizem que os problemas sempre chegam em três. Então, vamos olhar bem de perto esse trio. Lembre-se desses rostos. Lembre-se bem deles. Se um dia encontrá-los, não vacile. Parem de pensar e sigam-me, grita Hitler. Eu os tornarei os senhores do mundo. E o povo respondia, Ai, salve. Parem de pensar e acreditem em mim, berra Mussolini. Vou restaurar a glória que foi Roma. O povo respondia, Duce, Duce. Parem de pensar e sigam o seu imperador Deus. Gritavam os senhores da guerra japoneses. E o Japão governará o mundo. E o povo respondia, Banzai, Banzai. Os três sistemas eram semelhantes porque suas instituições legislativas constituídas eram submissas. O Reichstag, em Berlim, a Câmara dos Deputados, em Roma, o Congresso, em Tóquio. E esses representantes eleitos se tornaram um bando de fantoches, meros representantes comerciais. Aplaudindo em sequência o discurso dos seus líderes. República de Weimar, então, essa república liberal, democrática, ela vai sofrer muito em 1929 com a crise da Bolsa de Nova York. Olha como é que a globalização já está presente aí, não está presente somente agora com os nossos smartphones e a internet, já está presente há muito tempo. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido 4 bilhões de dólares. E no fim de semana, a situação piorou. O povo andava desnorteado pelas ruas tentando entender as notícias. Muitos corretores que venderam suas ações na margem haviam feito empréstimos nos bancos. Os bancos começaram a exigir o pagamento dos empréstimos. Para pagar os bancos, os corretores cobraram as dívidas de seus clientes. E a única forma de os clientes conseguirem pagar aos corretores era vendendo suas ações a qualquer preço. Corretores e investidores tomados pelo pânico venderam mais de 16 milhões de ações em um dia, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra. A queda das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. As reverberações do crash da bolsa se fizeram sentir em toda a economia mundial. Os bancos americanos que emprestaram dinheiro para a Europa para ajudar no processo do pós-guerra cobraram as dívidas numa tentativa de se manterem funcionando.
A cobrança gerou uma crise financeira no exterior e os bancos americanos não conseguiram juntar o dinheiro necessário para a sua própria recuperação. Então a Alemanha vai sofrer muito porque os Estados Unidos era o principal credor da Alemanha no pós-Primeira Guerra, vai cobrar, a Alemanha vai entrar numa crise econômica ainda maior e isso vai permitir a ascensão desses discursos e desses movimentos de extremistas. E entre esses movimentos de extremistas, os nazistas. Em março de 1932 aconteceram as eleições onde o Hitler foi derrotado. No entanto, no ano seguinte, ele foi, por uma grande pressão do parlamento alemão, composto em sua maioria por deputados nazistas, ele foi nomeado chanceler. Cada um reforçou o controle através de uma polícia secreta militar que tinha o poder de vida e morte sobre cada indivíduo. E para os poucos que acreditavam e falavam em liberdade, já havia uma resposta. Somente a aplicação da força bruta e o seu uso contínuo e impiedoso pode forçar a decisão em favor do lado que a apoia. Minha Luta, edição alemã. As maiores mentes do mundo podem ser silenciadas com isso. Essa é a tradução exata das palavras que esses bajuladores aplaudiam com tanta disposição. Quando eu ouço qualquer um falar em cultura, a primeira coisa que faço é pegar o meu revólver. Eles tinham as respostas. O cacetete e o revólver. 5 de julho de 1934, quinta-feira. 4 inimigos do golpe de Estado mortos em Munique. Hitler executa mais líderes antinazistas. Nomeado chanceler em 1933, ele inicia sua política de perseguição e silenciamento da oposição. Começa com partidos de esquerda, depois partidos mais ao centro, lideranças religiosas. Ele inicia uma verdadeira caça às bruxas, silenciando, intimidando essas populações. E a partir desse momento ele reorganiza, em agosto de 1934, ele rasga o Tratado de Versalhes, toma uma série de medidas, entre elas a remilitarização da Alemanha, a retomada de uma indústria militar que cria muitos empregos de imediato, a retomada econômica, e isso vai aumentar ainda mais o apoio do povo alemão a essa política adotada pelo Partido Nazista e por sua figura principal, Adolf Hitler, já em 1934 na condição de comandante do país no título de Führer. Esse regime de exceção que o Hitler vai implantar na Alemanha, ele envolvia uma série de políticas e grupos altamente militarizados, como por exemplo a polícia política, Gestapo, as tropas de assalto, a juventude hitlerista. Procure sobre o encontro da juventude hitlerista em Nuremberg, um negócio imenso, né? Cheio de jovens ali, com aqueles ideais muito fortes de superioridade do povo alemão, que inclusive nossas atividades trabalham essas questões. Quando víamos esses homens no noticiário, com frequência a gente ria. Para nós, eles pareciam personagens de uma comédia musical. Mas eles não eram cômicos, não eram engraçados, eram mortalmente sérios. Seu propósito era a conquista do mundo. E o que fazia com que eles fossem mortalmente sérios é que eles eram 70 milhões de japoneses, 45 milhões de italianos e 80 milhões de alemães. Todos obcecados pela mesma ideia. Os seus líderes diziam que eles eram super-homens, os protegidos pelo manto nazista, a raça superior destinada a reinar sobre todos os povos da Terra. Dê uma boa olhada nesses sujeitos desumanos. Eles serão os governantes da raça da ruína. Obedeçam cegamente e vocês terão seu lugar de direito sobre a terra. Todos os outros povos serão seus escravos. Isso é o que eles prometeram. Que americanos, os chineses,
sul-americanos e todos os povos livres do mundo iriam trabalhar para enriquecê-los. E eles vibravam. Quer dizer, o nazismo alemão ele leva nas últimas consequências as teorias do darwinismo social, aquela teoria que tem como base as ideias da evolução das espécies de Charles Darwin, mas isso é transplantado para as sociedades humanas e esses movimentos nacionalistas, ultranacionalistas vão se apropriar muito dessas ideias, colocando que o seu povo, a sua nação é superior, inclusive do ponto de vista biológico, em relação aos seus inimigos, seus rivais. E isso vai, na Alemanha, chegar no ápice do extermínio industrial de seres humanos considerados inferiores. Outra questão é o Estado alemão como o grande salvador da honra e da guardião da história alemã. Aquilo que a gente falou na última aula do totalitarismo estava encarnado nesses escritos do Mein Kampf, quando Hitler coloca a mãe, a grande mãe, pátria, a Alemanha, e o Estado alemão seria, portanto, uma finalidade, seria um fim em si. Tudo que o Estado faz, tudo que o Estado promove, ele promove pelo bem do povo, e esse povo deve segui-lo, e deve apoiá-lo, e deve fortalecê-lo. Então essa obediência cega ao que o Estado ordena, um dos princípios desse totalitarismo que os movimentos ultranacionalistas vão buscar nas histórias de seus povos, a permissão e a legitimidade para que esse Estado haja, inclusive com extrema violência, dentro e fora de seus territórios. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut, und in eurem jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der uns beherrscht. Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute Siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Bom, sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a partir do momento que esse Estado se militariza, ele começa a sua expansão, primeiro a anexação, a chamada Anschluss, da Áustria, que era um povo, para todos os efeitos, considerado alemão. De origem alemã, depois dos Sudetos, que é uma região da Tchecoslováquia, atual República Tcheca, também anexada, e depois a anexação da Tchecoslováquia, que era um sinal de perigo.
Mas o que as democracias ocidentais fizeram a respeito? Pouca coisa, ou nada. Até mesmo porque em muitas dessas democracias ocidentais havia uma certa admiração pelo regime nazista. Vários líderes dessas democracias ocidentais eram homens declaradamente, sabidamente racistas. No caso da Inglaterra, por exemplo, muitos membros do parlamento inglês eram sabidamente racistas, tinham uma admiração por Hitler e pela Alemanha nazista. Então, foram deixando. Não viram aquilo com tanta seriedade como nós sabemos hoje que deveria ser tratado. E o grande sinal de alerta foi essa anexação da República Tcheca, que foi a primeira nação não alemã a ser anexada à Alemanha, porque a Áustria, como eu falei, já havia um passado, uma certa ligação em comum e uma aceitação popular relativamente grande de Adolf Hitler na Áustria, mas aí com a anexação dessa região da República Tcheca, os Sudetos, e depois de toda a Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, o alerta foi ligado. E o passo seguinte, a invasão alemã à Polônia em 1939, dá início à Segunda Guerra Mundial, porque aciona uma série de alianças militares. E aí a coisa vai ficar muito pior. Essa invasão, esse método alemão chamado Blitzkrieg, a guerra relâmpago, vai surpreender o mundo e isso vai exigir uma resposta militar muito maior do que toda aquela mobilização até então feita na Primeira Guerra Mundial. E isso nós veremos no próximo vídeo ainda nessa semana que eu vou fazer, especialmente sobre a Segunda Guerra Mundial na questão dos conflitos. Tá? Então é isso, gente. Boas leituras, bons estudos, leiam com calma, no próprio texto, no livro didático, no nosso livro didático, a Segunda Guerra está na página 113 e é um assunto super atual porque ela tem desdobramentos até reflexos diretos, né? Inclusive na ascensão dos Estados Unidos da América como uma espécie de polícia do mundo, né? Mas isso nós veremos mais nos próximos vídeos. Então é isso. Até mais, bons estudos, até a próxima, gente. Tchau, tchau.